Pode? Tá bom. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Gente, abre o áudio aí para me dar mais uma certificada aqui. Isso aí. Tá, gente? Então, a nossa última aula de história, né? Da fase 3, tá? Desejo a todos, né, uma boa prova depois, tá? É fácil. Tá? Quem assistiu minha aula semana passada é em cima, tá? Mesma coisa. Tudo que eu falar hoje aqui é o que vai cair na prova, tá? Se vocês quiserem fazer alguma anotação, alguma coisa, tá? Aí me perguntem, para eu voltar, se tiver alguma dúvida, pede para eu voltar, aí eu volto e vou explicando para vocês novamente, tá? Eu não quero que ninguém, assim, tenha muitas dúvidas, né? Então, eu peço que... Então, vamos lá. Gente, a prova, tá? Eu peguei o conteúdo assim, ó. Eu peguei uma parte, tá, da história, tá, que é a Idade Moderna. Por que esse período da história, né, ele é importante para nós? Porque ele é a nossa base, é o alicerce do mundo que nós vivemos hoje. Não entendendo ele, nós não vamos entender nada hoje. Tá? Professor, mas aí é discutível, né? Discutível, né? Será que eu vou entender, né, processar tudo, etc? Não, gente, não. É para vocês terem pelo menos uma noção, tá? Uma noção de história. Ninguém vai ser historiador dessas aulas, obviamente, né? Mas tem uma noção, né, e o conhecimento, qual é a parte de conhecimento, né? A parte cultural, tá? É exatamente isso aí, tá? Esse é o foco pedagógico, é a forma, né, a habilidade de vocês de pensar, tá? De analisar, pensar, tá? Isso é o que me interessa. Não é questão tanto o fato histórico, né? Sair historiador, né, explicando já na Idade Moderna, não, isso não é o foco. O foco é que se vocês captaram, né, o conteúdo um pouco e discerniram ele, né, cognitivamente, sim, pedagogicamente falando, tá? Então, vamos lá. Então, a prova é sobre a Idade Moderna, tá? A Idade Moderna, ela começa no século XV, né? Ela começa no século XV, em 1490, né? Por aí, mais ou menos, né? Para mais e para menos, tá? Eu não cobro data também, porque não precisa também estar decorando a data. Tá? O Renascimento, ele surge exatamente, tá, com a queda do Império, do Império Bizantino, tá? Queda do Império Bizantino. Por que é importante, né, professor? Por que é importante saber, né, onde é que ficava Constantinopla, né, a capital, né, Bizâncio, né? Império Bizantino, qual a importância disso, né, para nós? Bom, gente, a importância é fundamental para o desenvolvimento do sistema capitalista que nós vivemos hoje. Porque existe até hoje, né, a discussão é a chamado continente Euroásia, tá, onde fica juntos, né, o continente europeu e o continente asiático. Tá? Então, a fronteira, né, desse continente, tá, ali havia esse Império Bizantino. Por quê? Exatamente pela divisão, né, durante o Império Romano, pela divisão do próprio Império Romano, né? Então, Teodócio divide, o imperador Teodócio divide o Império Romano em duas partes, né? Uma parte no Oriente, que é o Império Bizantino, Constantinopla, e o Império do Ocidente, que fica em Roma mesmo, tá? Então, ele divide, tá? Ali, o Império
bizantino, né? Ele é importante por quê? Porque é onde fez, né, a fusão de duas culturas, né? Que era a cultura oriental com a cultura ocidental, né? Então, essa junção, né, também fez despertar, né, ao longo do tempo, fez despertar um sistema econômico, né? Desenvolver esse sistema econômico chamado capitalismo, bem no seu embrião, tá, gente? Deixa eu só pegar aqui a prova aqui para me dar uma olhada, para ter a certeza, tá? E trabalho com vocês. Só um minuto. Só um minuto, gente, só um minutinho. Gente, peço desculpas para vocês, tá? Desculpa aí, tá? Então vamos lá. Então a Idade Moderna teve, né, o seu início, como eu falei, assim, resumindo, né? Teve o seu início, então, teve seu início com a queda, então, né, do Império Bizantino, tá? Então, o século XV, gente, só para ter uma noção, o século XV, ele foi o século também das grandes descobertas. Por quê? Olha só, quando os turcos tomam, né, os turcos otomanos tomam o Império Bizantino, né, eles vão vedar
a entrada de europeus, né, para o Ocidente, para a Ásia, né, e ali havia já formado já uma rota comercial, tá, com o Ocidente, e como o europeu, né, em geral, assim, né, eles não conheciam, né, as especiarias tipo cravo, né, eles não conheciam, né, a canela, eles não conheciam, né, a seda, né, a porcelana, o vidro, eles não conheciam nada disso, eu tinha conhecimento nada disso, né. E isso, né, esses europeus buscavam, né, através, então veja bem, uma coisa, um processo leva o outro, né, as cruzadas ali, as próprias cruzadas, ia até Jerusalém, trazer as relíquias de Cristo para a Europa, para a Igreja Católica, isso criou uma rota comercial, tá? E o Império Bizantino, ele era um ponto comercial, né, era um posto comercial ali, então, onde passava tudo ali, havia muita riqueza, uma cidade muito próspera, né? Hoje é Istambul, né? Então, uma região muito rica. Então, quando os muçulmanos tomam, né? Eles o poder, né, o poder, né, fundamentalista, né? O embrião desse fundamentalismo, né? Eles tomam a cidade do mundo ocidental, né? Que é ali, para o mundo oriental. Tá? Então, os árabes, né, vão se apoderar dessa região e não vai deixar nem o europeu passar. Tá? Então, qual era a saída, né? A saída do século XV? A saída era o desenvolvimento, né, naval. Tá? Então, aí surge as grandes navegações, né, e as potências da época, né, era a Espanha e Portugal, né, era muito próspero, esses reinos eram muito prósperos, né. Então, a própria escola de Sagres, né, em Portugal, era uma escola extremamente técnica, né, em navegação, em pesquisa, né, em desenvolvimento naval, né. Então, essa escola fez com que Portugal se lançasse, né, dentro do oceano afora, né, dentro do Atlântico, né, e atingisse o mundo oriental, fosse até as Índias, né, onde havia esse ponto também, né, ou um posto comercial muito próximo, que era as Índias, né, onde havia muitas especiarias, vendas de muitos produtos, né, negociações seda, como eu falei, vidro, porcelana, cravo, né, o canela. Por que eu fiz isso aí, o cravo, a canela, né, e outros condimentos, né? A pimenta é nossa, né, a pimenta é aqui da América. Tá? Porque são conservantes naturais. O europeu não conhecia esses conservantes, né? Hoje, quando se faz um doce, se coloca, né? Isso aí. É tipo tempero. Não, na realidade, ele é um conservante, né? Por isso que se faz a calda do açúcar, né? Porque o mel é um próprio conservante. Se conservava a carne no mel, né? Não se conhecia a questão do próprio sal também, né? A questão só se defumava a carne, né? Tirar o líquido da carne e torná-la um charque, isso aí foi um processo, né, que o mundo europeu ele conheceu com os árabes, né? Os árabes passaram essas árvores cítricas, né, o limão, a laranja, a laranjeira, né? Isso aí tudo é árabe, né? Então os árabes passam para os europeus isso aí, tá? Quando houveram contatos um com o outro. Tá? Então, quando veio a Igreja Católica, vai enfrentar a Igreja Islâmica, né? O fundamentalismo, né, islâmico, né? Eles se chocam lá em Jerusalém. Há um choque. Então, Saladin expulsa os europeus de lá, expulsa, né, os cavaleiros, né, cristãos de lá, e através dessas cruzadas, e os turcos tomam conta, então, né, de Constantinopla, né, do mundo, o mundo bizantino, né, a capital, né, Constantinopla, o Império Bizantino. Tá? Então, o século XV vai surgir, então, as grandes navegações, né, devido a isso, então não poderia mais ir até as Índias, né, até a Ásia, por terra, né, não tinha como passar por ali, os árabes não deixavam, os mouros não deixavam, né, todos eles eram fundamentalistas, né? Não que o mundo católico seja fundamentalista, né? Fundamentalismo é toda a religião, né, que utiliza, né, as escrituras para legalizar, né, os
o poder, né, o poder divino, né, sobre os homens. Tá? Então, a Igreja Católica ela é fundamentalista também, o islamismo ele é fundamentalista também, né? Só que lá o fundamentalismo dele se aliou ao Estado, se aliou ao poder político. Então, houve uma aliança entre islamismo e política, né? Então, por isso que tomou poder, tomou corpo, né? Criou-se exército, mata-se em nome, né, de Alá, né, que é o Deus, né, do mundo árabe, né? Então, tem toda uma... Isso é outra história, né? Tem outro desenvolvimento. Então, isso acontece, né, com base também no catolicismo, né? Então, a política, quem fazia política no mundo medieval, já para a Idade Moderna, era a própria Igreja Católica. Né? Então, veja bem, a Igreja perde poder, né, perde credibilidade, né? As transformações estão acontecendo no século XV, né? A retomada, né, da filosofia, né? Então, a Igreja Católica ela perde, né, essa visibilidade, né, intelectual, né? E aí surgem os novos filósofos que vão tomar outro caminho, né, que é o caminho da ciência. Tá? Então vai surgir a ciência, através da ciência vai surgir essa tecnologia de navegação. Tá? Mas vocês vejam bem, a ainda, né, a mão da Igreja Católica. Se vocês olharem nas caravelas, nas naus, né, a própria caravela, o próprio paninho aqui, a própria tecnologia, né, que andava com o vento, né, puxava pelas correntes, né. Então, vocês veem que ali havia uma cruz, né. Se vocês analisar, todas as caravelas tinham uma cruz. E junto com eles, né, havia um padre, né. Aqui no Brasil, quando chegaram aqui no Brasil, né, no próprio CISA, eles chegaram aqui... rezaram a primeira missa, né, em Porto Seguro, na Bahia, tá? Então, justamente para isso, né, justamente para essa questão, né, que era a aliança que havia entre o reino, né, os reinos, né, e a Igreja Católica. Tá? Isso não é diferente hoje no mundo de hoje, né? Hoje a gente vê, a gente mesmo, o Brasil mesmo, né? A gente vê aí a questão aí das igrejas pentecostais e neopentecostais, aliada também, né? A questão política, né? A frente, né? Trouxe uma frente parlamentar aqui no Brasil também, digamos de passagem, tá? Que tem peso político, né? Que são os pastores que entraram nessa vida política, né? Claro, só com outra roupagem, outra versão, né? Agora são os pentecostais, né? Os pentecostais, né? São as igrejas que não adotam os santos, né? Simplesmente só o símbolo é a cruz, né? Que é a redenção, né? Mas enfim, bom. Século XV, então, o que vai ocorrer no século XV? As grandes navegações. Tá? O início da Idade Moderna do século XV vai ter esse início, essa Idade Moderna, então, com a queda, né, do Império Bizantino. Tá? Então, isso é bem claro, né? Isso é não é a queda do Império Romano. A queda do Império Romano aconteceu bem antes. Tá? A queda do Império Romano aconteceu bem antes. Eu estou falando que é a Idade Moderna, o marco da Idade Moderna, né, é em 1492, se não me engano, né, com a queda do Império Bizantino, né, nas mãos dos turcos otomanos. Então, isso aí dá início à Idade Moderna. Tá? E o século XV ele é embalado, né, ele vem embalado com as grandes navegações, portuguesas e espanhóis. Tá? Então, os portugueses ou espanhóis chegam aqui, os portugueses mais nós, né? Chegam aqui na América, né? O interesse, né? A princípio não havia interesse algum, né? Bem nos primeiras expedições, né? Não havia interesse algum, né? Não mostrou-se interesse algum, né? Mas sabia que aqui havia vida, né? Tanto é que o nome do nosso nativo daqui é índio, por engano, né? Porque, na realidade, era para... Uns achavam, né? Que estavam nas Índias. Né? Então, lá onde se escrevia, né? Se fazia as suas cartas de registro, né? As suas, chamavam de bulas, né? Bulas inteiras, né? Eles chamavam, né? Onde havia as anotações que mandavam isso para a corte, né? E essa corte tinha um apoio, né? Da burguesia, que já havia uma burguesia já formada, né?
Aí, esses burgueses, donos de bancos na Europa, que investiu na coroa e a coroa investia nessas navegações, então vocês veem, né, como a coisa está funcionando. Não é diferente de hoje, né? É diferente de hoje, né? Qualquer, né? A burguesia hoje no mundo, né? Ela para legalizar, né, os seus movimentos, ela utiliza da política, né? Ela utiliza de um líder político, né, para fazer os seus desvencilhos, né, para fazer a sua caminhada. É diferente, por isso que eu estou falando, o século XV ele é importante, a Idade Moderna é importante, porque ela é o pilar do mundo que nós vivemos hoje. Né? As práticas são antigas. Né? Então, vocês veem, a descoberta da América, né, os portugueses, propriamente, né, eles tiveram interesse comercial, sim, mas bem depois. Qual era o interesse comercial deles? Era o pau-brasil. Né? Então, eles fizeram reconhecimento de toda a costa litorânea. Então, vocês veem, houve-se, né, o Tratado de Tordesilhas, né, o Brasil ficou dividido, a parte litorânea, né, que vem lá da Bahia, né, até a Laguna, toda essa costa litorânea, né, que a gente vê, né, banhado pelo Atlântico, né, essa costa era portuguesa, o restante ficava para a Espanha. Tá? Então, o interesse, né, comercial português foi para o Brasil, né? E o Brasil, onde é que eles encontraram isso? Na costa litorânea. Tá? Então, por que o interesse nessa madeira? Por quê? Primeiro, da casca se tira o corante. Né? O europeu não conhecia, né, o corante, não conhecia a tinta, né? Então, da casca do pau-brasil se fazia uma cor púrpura, né? Então, o europeu só conhecia só a lã, né? A lã da ovelha, aquilo era inverno e verão lá na Europa, né? Essa lã. Tá? Eles não conheciam a seda. Estou considerando de contato com esse tecido fino, né? Mais suave, para o verão, bonito, né? Tingido também. Isso despertou, né? Interesse, né? Imagina, já estava surgindo já uma classe, né? Nova, que era a classe burguesa. Então, o mundo nessa época estava perdendo as características medievais, o capitalismo já estava no seu primeiro embrião, né? Na sua primeira fase, chamada fase comercial, que é essa fase, que são as navegações, né? Que vão até as Índias, né? Então, vocês imaginam, de 10 naus e caravelas que saíam de Portugal ou da Espanha, voltava apenas 3, o resto naufragava, né? Não resistia, né? Ao tempo. Né? Imagina só, altas tempestades no mar, né? Deslocamento de ar, era todo, né? Era todo um desenvolto, né? Claro, quem é que vinha nessas navegações? Primeiro, vinha um aventureiro, né, que a coroa contratava o aventureiro, no caso, né, o próprio Colombo, né, o Américo, né, até, aliás, o nome América, o nome é o equívoco, né, porque quem chegou primeiro aqui na América foi Colombo, então era para ser Colômbia, não era para ser América, né. O Américo, mas qual é que foi a grande vantagem do Américo? É que o Américo, quando ele escreveu, né, as suas cartas para emitir para a coroa portuguesa, perdão, para a coroa espanhol, né, ele editou, como ele tinha uma boa relação na Europa, ele editou em hebraico, né? Ele conseguiu transcrever essas cartas na própria língua inglesa também, né? Encontra-se registros, né, dessas cartas do Américo. Então, por isso, né? Então, quando se lia essas cartas, né? Lá na Europa, aí o pessoal fala, de onde é que isso aí? Isso aí é lá o América, né? América, onde o aventureiro, né, descobriu esse espaço novo, né, chamado de Novo Mundo, né? Então, o América, o nome do nosso continente aqui, América, foi um nome totalmente equívoco, porque quem chegou primeiro aqui foi o Colombo. Então era para ser Colômbia, não era para ser América. O América chegou aqui bem depois, né? E aqui no Brasil foi o Cabral, né? Pedro Álvares Cabral. Então eles eram aventureiros, né? E quem é que viu esses aventureiros? Viu pessoas que tinha um problema com a justiça, né? Tanto espanhol quanto portuguesa na Europa, né? Então, por isso que se falava, né? Os degradados, né? Que eram os degradados? Os degradados eram pessoas que tinham problemas com a justiça e a sua pena, né? A sua pena, muitas vezes, né? Era vir junto nessas caravanas, nessas naus, trabalhando para a coroa portuguesa e também para a burguesia, que já se havia formado, né? Já se havia formado na Europa, né? Essa burguesia, havia uma burguesia muito forte também, né, na Itália, tá? E era o chamado de mecenato, né, os burgueses, né, que investiu, né, tinham bancos, né,
esses bancos, só para vocês verem, quando acontece o primeiro diáspora judaico, né, quando os judeus se dispersam da terra deles, são expulsos da terra deles, o primeiro diáspora que acontece, mais ou menos aí pelo século IX, né, século X, tá? Muitos vão parar na Itália, em Roma, esses judeus, né? Vão ser chamados de novos cristãos. Esses judeus aí é os que vão formar fortuna, tá? E criar os bancos. Por que banco? Né? Por que essa corrente financeira é chamada de banco? Olha só, porque bancos ficavam na praça, né, com dinheiro, emprestavam dinheiro, né, a juros, né, para quem precisasse naquela época. Né? Daí surgiu a corrente financeira, a ideia da corrente financeira, né? De formar, né, uma casa, nessa casa onde se aplicava também dinheiro, né? E também se precisava, se fazia empréstimo de dinheiro. Isso, né, isso no século XV, isso já estava formado já. Então, esse dinheiro a coroa usava para fazer as suas navegações e os burgueses da época, né? Para fazer esses investimentos e buscar essas especiarias e ganhar cada vez mais dinheiro, né? Acumulação de capital. E o próprio espólio, né? A exploração, né, das regiões onde eles iam, né? Exploravam. Tá? Então, olha só, antes de chegar no Brasil, né? Chegar aqui na América, eles já vinham explorar da costa litorânea da África, né? Os portugueses já viram, né? Até se vocês... Angola fala português, né? Guiné-Bissau fala português, né? São Tomé e Príncipe, fala português, fica tudo, né? São ilhas que ficam, né? Ilhas, né, africanas, né? Que ficam lá banhadas pelo Atlântico. Então, isso aí evidencia, então, né? A colonização, né? O espólio dessas regiões pelos portugueses. Tá, gente? Então, o século, a exploração, o interesse no Brasil, então, a partir do século XV, né? Foi o pau-brasil, tá? Por quê? Para tirar corante, né? A madeira se utilizava a madeira para a própria navegação também, né? Para fazer as naus, as caravelas, que eram feitas de madeira, se utilizavam, né? Havia um detalhe aí, né? Que detalhe é esse, né? O português não tinha mão de obra suficiente para extrair o pau-brasil. Então, o que eles fizeram? Fizeram uma aliança com os índios, né? E os índios que levavam esse pau-brasil até os pontos, né? Litorâneo, para eles carregarem as naus, as caravelas, né? E como é que era pago esses índios? Esses índios não eram pagos através do escambo. O que era o escambo? O escambo era troca, punhais, chapéu, carros, eles davam para os índios em troca de trabalho. Só que, claro, muito índio pegava, né, esses objetos e não voltavam mais, não carregavam mais. Daí que surge a ideia que brasileiro, né, todo brasileiro é vagabundo, né? Por causa do nativo que aqui morava, né, que aqui, né, também mora, sobrou de algumas tribos. Só que o índio, o homem, né, o índio macho, ele não trabalha, tá? Nem no sistema de aldeia deles, né? Nem na aldeia dele, ele não trabalha. O índio macho, o que ele faz? Ele protege, né, caça e pesca. Ele faz 3 coisas. Protege a tribo dele, protege a tribo, caça e pesca. Por isso que ele anda de lança, flecha, né? Já serve para isso, é uma arma, né? Serve para isso, tá? Então o índio não faz isso. A Índia pratica a coivara, a Índia que pratica a agricultura, a Índia, né? Então vocês a Índia quando ganha, né, quando ela fica grávida, né? E ela ganha o seu filho, né? Quem cria é o tio, né? O tio que vai criar. Se for menino, faz com o tio. Se for menina, fica na aldeia com a tia. Tá? Então, dentro do sistema de aldeias dos índios, assim, então uma das tias mais novas cuida, né, do filho da irmã, né, para ela poder trabalhar, para praticar agricultura, né, cuidar das partes ali, né, afazeres domésticos, né, digamos assim, da aldeia, tratar a terra, isso tudo é a Índia que faz. E quando a ganha gêmeos, que é muito raro, né, os gêmeos, tá? Se for menino, um fica um acumulador, né, a proteger a tribo, e o outro fica com o irmão criar. Tem toda a questão, né, concepção xamânica, né?
né, deles em relação aos filhos gêmeos, tá? Só curiosidade. Tá? A puriteira, né? Então, esse pau-brasil, né? Essa madeira, né? Esse vegetal, né? Essa árvore vai ser extraída, né? Vai ser levada para a Europa, para Portugal. Não só isso, né? Os portugueses levaram daqui inúmeras coisas, levaram animais daqui, né? O próprio índio, eles levaram o índio para a Europa, né? Desfilavam, né? Eles faziam desfile, né? Com os índios, os índios com os animais aqui na Europa, mostrando, né? O que havia aqui no Novo Mundo, né? Então, muitos vieram para a América, né, que tinham problemas com a justiça, vieram para cá, eram chamados os degradados, né? Os degradados tinham problema com a justiça, manda lá para o Novo Mundo, que a gente não quer saber dele aqui. Né? Então, aventureiros, né? Tinham aqueles portugueses também que fugiu, né, da família, não veio mais, né, separação, e vinham para cá, chegavam aqui, se avancebavam com as índias, né, e moravam muitas vezes, né, nas tribos, né, isso aconteceu bastante, né, tem a história, né, do livro do alemão, que eu esqueci agora o nome do autor, né, ele vem numa dessas expedições, né, e acontece o naufrágio da caravela dele, e ele acaba, né, sobrevivendo, né, e parando na costa litorânea aqui, e os índios olham ele, né, como ele é muito branco, olho azul, loiro, né, eles achavam que era um deus, né, então levaram para a aldeia, né, é muito legal até esse livro, conta a história né, de uma outra ótica do Brasil desse período, muito, muito bom mesmo esse livro. Eu esqueci agora o nome do autor, esqueci o nome do livro. Tá? Então, o Brasil passa dessa fase da extração para o Brasil e começa a ser colonizado. Por que o Brasil começa a ser colonizado? Porque nós vamos colonizar. Não. O Brasil começa a ser colonizado por quê? Porque, primeiro, os franceses chegam aqui, os holandeses chegam aqui. Tá? Então, isso fica bem claro, né? Como é que os holandeses chegam aqui? Não, os holandeses chegam aqui porque os bancos, né? Os primeiros bancos eram holandeses. Né? A formação dessa instituição financeira, né, chamada hoje, qualquer origem, não sei do nome do banco, né, eles são né, instituídos, são montados, né, na Holanda, e aí muitos holandeses ficaram sabendo, vieram para o Brasil também, né, e sabiam que essa região que era imensa, né, e se atiraram aqui na costa, né, principalmente no norte, no nordeste, né, os holandeses, os franceses ficaram no sudeste, né, onde é o Rio de Janeiro hoje ali. Aliás, a curiosidade, né, esses holandeses, esses franceses aqui no Brasil eram chamados de flamengos, né? Então, o time do Flamengo, né, é na região onde ficavam esses franceses, né? Esses franceses chamados de flamengos, né? Dali que se teve a ideia e se fundou o time de futebol Flamengo. Né? Então, vocês veem que nada é solto, nada é por acaso, né? Tem um início, né? Tudo tem uma estrutura, né? Tudo tem um pilar, né? Nada é solto. As coisas, elas vêm, né? Elas vêm nascendo e vão indo, vão tomando outra forma. Claro que a gente vai esquecer da origem, a história que faz isso para buscar a origem disso. Então, esses franceses vieram para cá, esses holandeses vieram para cá, e isso preocupou a coroa portuguesa. Aí a coroa portuguesa resolveu colonizar o Brasil. E qual era o sistema de colonização que eles, na época, né? Eles instituíram lá em Portugal e mandaram para cá. Eles criaram um sistema de capitanias, dividiram o Brasil, assim, né, em fatias horizontais, né, do Nordeste ao Sul, né, até Laguna, e fatiaram essa região, fatiaram em 15 pedaços e doaram a 13 donatários. Tá? Eram nobres falidos, né, nobres falidos na Europa, né, falidos em Portugal, né, não tinham mais, né, posses em Portugal. Por quê? Porque já havia essa classe, já havia outra estrutura, o capitalismo criou outra estrutura social, já havia uma classe chamada burguesa, essa classe burguesa começou a comprar a terra deles na Europa, desses nobres, esses nobres estavam falidos, né, o próprio servo, né, desses nobres, né, começaram a
a trabalhar, né, na Europa, né, foi um embrião de estudo, bem no início disso tudo. Então, eles resolveram, né, só vender e ficaram sem nada, né, ficaram sem as mordomias, né, que eles tinham, né, como eles tinham terra, né, os servos trabalhavam, né, o trabalho era servil, os servos trabalhavam na terra deles em troca, né, troca de colocar água, né, para os nobres, né, em troca de dar alimento para os nobres, eles plantavam na terra desses nobres, eram marqueses, eram condes, viscondes, né, então esses nobres, né, tinham uma série de servos, né, e que trabalhavam na terra deles em troca, né, uma troca de moradia, né, e terra, eles serviam, né, por isso que era servil, né, trabalho servil. Né? E isso se extinguiu na Europa devido ao capitalismo, isso acabou, e os nobres acabaram falindo, né? E o poder nobiliárquico, né, que chama na Europa, faliu. Né? Então, muitos nobres vieram para cá, né? A coroa portuguesa na época, né, avisou, olha, aqui eu não tenho mais como ficar com vocês, né? Não tem como a gente sustentar vocês mais, né? Então, a ideia é vocês querem, eu tenho a colônia lá no Brasil, né, no Novo Mundo, vocês querem, vocês vão para lá. Aí muitos se arriscaram vir para cá, muitos novos vieram para cá, né? Morar no Brasil, né? Se instalaram aqui, né? É a base da nossa elite, olha, pensem bem, é a base da nossa elite hoje, né? Porque a história ela não mudou, né? A história não mudou, então ela é a base, né, dessa elite. Então, esses nobres que chegaram aqui utilizaram o índio como mão de obra, né? E depois utilizaram a mão de obra negra, né, a mão de obra escrava, tá? Com os africanos, né? Então, então vocês veem, essa é a estrutura, essa é a mentalidade da elite, tá? Então a gente tem que ter eu sempre uso um exemplo, né? Tipo assim, eu que sou de uma família, né, de 5 irmãos, né? Eram 5 irmãos, né? Eu que sou dessa família, nós dividíamos o mesmo banheiro, né? O mesmo quarto. Tá? Então, uma família pobre, né? Então, nós dividimos, né, o mesmo espaço. Aí vocês analisam comigo. A elite, um filho da elite, que às vezes é um filho, só no máximo 2. Cada um tem o seu quarto, cada quarto tem um banheiro. Né? Ele se cria assim, né? Dentro dessa redoma, né? E desse individualismo, né? E desses privilégios, né? Dessa mordomia. Ele não vai querer perder essa mordomia para ninguém. Né? Ele não vai perder a mordomia. Né? Não tem como perder essa mordomia. Tá? Então, esse é o tipo do pensamento da elite brasileira. Isso se perpetua, gente. Por quê? Porque a mentalidade é um fenômeno de longo efeito. Para te mudar a mentalidade, olha, tem que plantar no filho que vai nascer. Pois os que já estão contaminados já com essa mentalidade. Tá? Então não tem como mudar isso aí. Tá? Como disse, é discutível, né? Mas tem que abrir para discussão. Tá? Então a elite brasileira hoje prefere vender um par de sapato no Brasil, né, do que vender milhares de pares de sapato aqui, mesmo competindo com o calçado chinês. Né? Aí prefere vender lá na Europa, vender no mundo, competindo com o calçado chinês. Né? Então, vocês veem, não há um interesse, né? Aliás, o Brasil, a colônia brasileira, quando os portugueses chegaram aqui, foi uma colônia de exploração, como eu falei para vocês. Explorou para o Brasil, né? Mandou nobres falidos para cá, para explorar, né? A exploração. Não foi uma colônia de moradia, né? É uma colônia de exploração. Essa é a mentalidade. A elite brasileira, ao bem da verdade, ela não mora no Brasil. Ela não mora no Brasil. A classe média alta mora no Brasil, alguns, né? Mas a elite não mora. A elite brasileira mora em Portugal, né? Mora em Londres, né? mora ou nos Estados Unidos, né? Essa é a elite brasileira. Porque lá tem segurança, né? Tem como se manter no sistema de saúde, né? Tem como comprar uma previdência boa, entendeu? Então, o dinheiro não fica da elite brasileira aqui, não fica muito. Esse negócio, porque se expulsar, né, os empresários daqui vai dar desemprego no Brasil. Né? Isso não é verdade. Isso não é verdade, gente. Isso é pura inverdade. Porque eles precisam do Brasil, né? A mão de obra aqui já é barata, já a nossa mão de obra. É muito barata, né? E outra coisa, a nossa mão de obra aqui, além de ser barata, a gente não tem qualidade. Porque a qualidade da mão de obra ela vem através do estudo. Né?
Então, quanto mais estudar, quanto mais vocês aí estudarem, mais qualidade vocês terão, a mão de obra de vocês fica mais cara. Né? Imagina hoje com essa tecnologia, né, que está invadindo o mundo. Já invadiu o mundo, né? Aí a internet não vai voltar. Né? O mundo ele se globalizou através da internet. Né? A economia ela é globalizada. Nós dependemos de investidores aqui, sim, não só da elite brasileira, nós dependemos de outros investidores também, sim, no Brasil, né? Porque o Brasil hoje nós estamos vivendo a terceira fase do sistema capitalista, que iniciou no século XV, que é a fase financeira, né? Que é a fase de quê? De bolsa de valores, investimento, né? Aquele capital, né? Que eles investem aqui, tiram daqui, chamado de fuga de capital. Todo esse movimento, né? Existe uma ciranda financeira, tá? Então, o Brasil é um país muito próspero, um Brasil muito rico, né? Para isso, né? Uma população, imagina, 215 milhões, né? Uma população, né, bem expressiva, digamos assim, que consome, né? Tem um consumo ativo, né? Então, é um mercado muito bom, né? Nós temos uma costa litorânea gigante. Imagina só, nós temos uma costa litorânea gigante, né? Portos, né? Então, isso aí é atrativo para o Brasil, né? Isso aí é discutível. Tá? Voltando à elite. Tá? Então, durante o Brasil colônia, foi criado um sistema de capitanias hereditárias. Por que hereditário? Porque, aí que eu falei para vocês, a questão da elite. Porque se passava de pai para filho a posse da terra. Eles não perdiam a terra nunca. Né? Olha, o Brasil se tornou independente, gente, em 1822, tá? Da Inglaterra. O Brasil se tornou independente. Pensem comigo. 95% da população brasileira não tinha terra. Apenas 5% da população brasileira tinha terra. Que veio, que veio há 3 séculos, né, dessas capitanias hereditárias. Qual é a resposta para as capitanias hereditárias? Né? E hoje, quando se fala em reforma agrária, é porque, eu vou tomar minhas terras. Tem gente que tem, olha, tem meia dúzia de hectares de terras, né? E às vezes é improdutiva. Eu sou contra o MST, não estou defendendo o MST, esse não é meu ponto. Eu só estou falando para vocês aonde há uma desconexão dentro do sistema. Tá? Então, há um exagero, não é? E essa elite ela é muito exagerada, nossa elite é muito exagerada. Tudo causa desmaio, tudo desmaia, tudo entra em colapso. Né? É uma elite muito acéfala, não tem cabeça. Né? E uma classe média alta, né? Que acha que é elite, né? E não é elite, né? Não é elite porque é a mão de obra qualificada da elite. Né? Então, isso aí, tá? A gente tem que ter esse entendimento. Tá? Tem que ter esse entendimento. Então, a Portugal e Espanha, né, dentro desse sistema, né, vai colonizar, a Espanha vai colonizar a América por inteira, ali, né, a América por inteira. Né, do México para baixo, né, será explorado pelos espanhóis, né? Os espanhóis, eles querem o ouro, né? Eles querem a prata, né? E aqui no sul da América, né, eles vão encontrar a prata, né? Se vocês olharem na tabela periódica, né, lá na tabela de química periódica, vocês vão ver que a prata, o símbolo da prata é o AG, né? Que é o ARG, né? AR, né? Ou ARG, né? Tá lá, se vocês olharem, que é a ARG, quer dizer prata, né? Em latim, tá? Então, o grego, né? O grego latino, né? Quer dizer prata, né? Então, por ser Argentina, a Argentina vem de ARG, né? Vem da prata, quer dizer, região da prata, né? A Argentina é região da prata, né? O nome da país. Tá? Então, vão aderir, né? Não vão entrar no sistema de exploração, né? Vejam bem, o pirata, a pirataria, o abate desses naus, das caravelas, elas eram
feita por... Eles pegavam essas mercadorias e muitas vezes era para desenvolver na Inglaterra. Inglesa, né? Ações feitas. Então, os ingleses vão partir para um novo modelo, né? Dentro do sistema capitalista, uma fase, digamos assim, que é a fase industrial. Os ingleses vão se dedicar na fase industrial. Esses ingleses vão dar um chá, né? Na primeira fase do capitalismo inicial, e aí surge então a indústria na Inglaterra, e os ingleses vão assumir, formar uma grande potência. E a Espanha e Portugal deixam de ser, né? Por questões políticas, né? Também, né? Os nobres, tanto espanhol quanto português, depois se uniram, né? Houve a União Ibérica, né? E depois a questão do próprio Napoleão também, né? Napoleão que tenta criar seu império ali dentro, né? Tem toda... Isso aí já é outro, né? Outra atmosfera, né? Lá na Europa. Então, os ingleses vão assumir, né? A burguesia saxônica vão assumir esse poder, né? E vão criar as primeiras indústrias, né? Que é a indústria têxtil, né? A indústria de fazer roupa. Tá? Na Europa. E quem vai investir? Os bancos europeus, né? Então a gente tem que entender que não havia ainda a formação dos Estados nacionais. Tá? Não havia a formação dos Estados nacionais. Quando vai surgir a formação dos Estados nacionais? Vai surgir com a Revolução Francesa. Por isso que a gente estuda a Revolução Francesa. Não teria sentido estudar a Revolução Francesa. Né? Qual é o sentido de estudar a Revolução Francesa? Né? Qual é o sentido da Revolução Francesa? Até hoje, né, a questão política para o mundo. Né? O modelo político do mundo foi a Revolução Francesa que nos vendeu. Tá? E esse capitalismo industrial, quem vai aprimorar ele vão ser os norte-americanos. Então, em 1776, quando os Estados Unidos se tornam independentes da Inglaterra, os Estados Unidos vai vender esse modelo de liberdade econômica para o mundo. Então, o modelo econômico, né, do capitalismo, né, desse capitalismo industrial, quem vai vender esse modelo vai ser os Estados Unidos. Por isso que a gente estuda a independência americana. A independência americana, por história, eu não sei quem quer assinar, ser bom, né, historiador sobre os Estados Unidos, né, se interessa pela história norte-americana, né, pelas colônias, né, do norte e sul-americano. Bom, isso aí é outra, né? Mas o fundamento da gente estudar a independência dos Estados Unidos é que os Estados Unidos nos vendeu um modelo econômico. No sentido de estudar a Revolução Francesa em 1789, veja bem, os Estados Unidos, antes da Revolução Francesa, em 1776. A Revolução Francesa é de 1789. Então, a Revolução Francesa vai vender um modelo político para o mundo, que são as formações dos Estados nacionais, não vai deixar, os impérios na Europa vão cair por terra, vai deixar de existir, e aí vai começar a surgir as fronteiras, vai começar a surgir os países, né, com as suas soberanias, com as suas legislações, né? E isso tudo embalado pelo capitalismo. Tá? É o sistema capitalista que está modificando, está transformando o mundo, né? Se nós analisarmos hoje, analisar o mundo, olhar o mundo, né, o globo terrestre, né, a gente vai poder sair lá em cima lá, e olhar o mundo assim, ó, de cima, nós vamos ver que existe um carimbo do sistema capitalista, tá? E esse sistema está aí há mais de 500 anos e é o que a gente sobrevive, tá? Então, esse modelo econômico, né, é o que define hoje os papéis do mundo, tá? Nós somos apenas números, nós somos apenas consumidores, né? É bem louca, é dessa forma mesmo, né? Hoje todo mundo fala assim, a questão do neoliberalismo, né? Nós temos que ser livres, etc. Né? Essa questão, gente, ela vem com a independência dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai criar esse modelo, né, econômico para o mundo de liberdade. Tá? E a Revolução Francesa, os franceses vão nos vender o modelo político. Tá, gente? Então, essa é a nossa prova, século XV, tá?
E aí a gente não adentra ao mundo contemporâneo, porque o mundo contemporâneo é esse, agora nós estamos vendo esse mundo pós-moderno, né? Depois contemporâneo ao pós-moderno. Mas vocês entendendo esse pilar do que nós estamos vendo hoje já é o bastante. Tá? Uma boa prova para todos, tá? Espero que todos tenham êxito e sucesso, né? Nessa prova, né? Foram 2 aulas de história, falando sobre idade moderna. É fácil, é barbada, né? A prova, uma prova objetiva com 7 questões. Tá, gente? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Gente, alguém tem dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Pode abrir o áudio aí e perguntar. Não, tudo certo, a aula foi muito boa. Não? Encerrando, né? Tá. Adriana, pode falar novamente. Tudo certo, a aula foi muito boa. Pode abrir o áudio e falar. Tá. Tá, gente? Então a nossa aula está se encerrando. Tá. Então a prova tem prova para todos, né? Vai ser só. Vocês concluam essa etapa da vida de vocês. Não parem de estudar, tá, gente? Façam um curso técnico. Eu aconselho a todos. Eu quero fazer um curso superior. Faça. Bom, vai lá e faz o curso superior, obviamente. Mas se quiser testar o mercado, saber como é que o mercado é, né? Faz um curso técnico, né? Por exemplo, eu quero ser enfermeiro, faz o técnico de enfermagem, vê como funciona, né? E depois tu faz a faculdade de enfermagem. É simples. Né? Eu quero fazer um de administração, faz o técnico de administração, depois faz a faculdade de administração. Contabilidade mesmo, faz o técnico. Né? E, aliás, aproveite, gente, porque o métodos aqui, né, tem alguns cursos técnicos e tem cursos superiores para vocês. Então, eu aconselho também vocês, né, que além de fazer o ensino médio, também, né, pergunte aqui para a Jurema, né, sobre os cursos que o método se oferece para vocês, tanto superior quanto técnico. Tá? Então, eu aconselho vocês não pararem de estudar, aproveitem, né, que vocês já embalaram e tá bom? Uma boa noite para vocês, tá? Uma boa prova, fiquem com Deus, tá bom, gente? Tchau, tchau para vocês. Tchau, Obrigado, boa viu? noite, obrigada. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado, gente.